Olá, pessoas. Olá, Tudo bem pessoas. com vocês? Oi, pessoa Helena. Estamos começando mais um Jornal Emad. Brincadeira. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Esperamos, né, que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de educação física, né? Aqui no modelo É o jornalzinho, modelo jornal. que a gente tá aqui, que eu gosto de fazer, né, com a professora Viviane. Sempre fica muito legal quando a gente faz esse, esse rolê diferente aqui. Então, a gente vai começar hoje o conteúdo de ginástica, né? Vocês acabaram de ter uma aula aí com a professora Dini falando sobre a técnica de Laban. A gente terminou o conteúdo de dança falando sobre Laban, né? Sobre as formas geométricas, sobre o uso ali da criatividade, o uso dos movimentos diários. E como eu tinha explicado para vocês, né, a disciplina de arte, ela tem mais essa função aí de explicar o que é a história, né, esse contexto histórico, o processo coreográfico mais voltado para a parte artística. E a gente viu o processo de Laban aí mais dentro de um contexto corporal, né? Então hoje a gente continua falando aí da nossa cultura corporal, mas de uma forma diferente, né? Através da ginástica. E estou aqui muito bem acompanhado de duas mulheres maravilhosas, né? A nossa querida professora Viviane. Olá, gente de casa. Olá, oitavo ano. Sejam bem-vindos à aula do professor Helena, tá certo? Nos façam companhia aqui no chat. Se você já consegue logar aí com o seu número de matrícula, com sua data de nascimento, para conversar com a gente, né, professor Helena? A gente Com não gosta de ficar certeza, falando sozinho. com certeza. Muito importante, né? Que vocês se comuniquem com a gente. E estamos aqui também com, cadê o lado, meu Deus? Com Jéssica. Jéssica. Olá, Jéssica. Bem-vinda. Aqui, Jéssica que está aí fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, né? Então, vocês aí aproveitem, façam igual a Jonas, que já estava ali assistindo a aula, né? Que é da produção, e enquanto ele está trabalhando, ele está ali também vendo como é que Jéssica fala, tudo direitinho ali. A gente tem que aproveitar os momentos para ir aprendendo aí, né? Então, façam isso também. Fiquem de olho aí em como é que Jéssica fala, como é que são os sinais, tudo direitinho, para aprender a se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva, né? Então, a Libras é para todo mundo aí fica ligado para aprender, tá? Então, aí o nosso tema de hoje, que é a ginástica de uma forma geral, né? O seu contexto inicial. E aí, se você não viu a aula anterior, né? Que foi uma aula prática, inclusive, sobre dança, tem aí o QR Code para que vocês possam acessar de forma mais rápida, mais prática, né? Essa aula. Então, vocês conseguem ir lá por esse link aí. Ah, professor, mas eu não consegui escanear o QR Code agora. Então, vocês podem escanear, vocês podem procurar lá no YouTube depois, que eu vou mostrar mais pra frente também. Então, fiquem aí à vontade para praticar e vivenciar essa aula da última semana, né? Então, aí o aplicativo, que a professora Vivi já falou, né? Cleitinho vai colocar aí na tela para vocês o QR Code do aplicativo. Então, vocês podem fazer aí o download para se comunicar com a gente, né? É muito importante. E hoje a gente tá aqui juntinho e é bom, porque eu fico vendo, Ele já a gente fica vendo espiona, junto, né? Já espiona aqui ó, minhas coisas no computador. as É conversas. um momento hacker. Então, baixem o aplicativo para se comunicar com a gente. Lá também ficam as aulas, né? Disponíveis no repositório. E aí, vocês podem acessar sem consumir os dados da internet. Vê que maravilha, né? Dá para assistir os vídeos no YouTube, depois, né? Dos blogs aí que vocês Isso. gostam. 0800. Os joguinhos e tudo mais. Então tem aí o aplicativo do YouTube também, né? O canal do YouTube. Então vocês podem acessar a playlist aí do oitavo ano e ver todas as aulas de todos os componentes curriculares, tá? Então vamos embora para o nosso conteúdo, que a gente tem um bocadinho de coisa para ver hoje, tá? Falando aí em relação aos aspectos gerais, né? O que é a ginástica? E aí a gente diz que a ginástica ela é uma técnica ou arte que, por meio de exercícios especializados, vejam que não é qualquer exercício, né? Exercícios especializados, visa fortificar e ou dar maior elasticidade ao corpo. E aí a gente já vem com um termo que é utilizado ainda hoje, vocês vão encontrar em diversos lugares que vocês pesquisarem, que é o termo elasticidade, mas que na educação física
a gente prefere falar sobre flexibilidade, né? Quando a gente fala aí sobre a capacidade do nosso corpo de expandir, né? A capacidade de expansão. Então, de repente, aí a gente tem pessoas que têm uma maior elasticidade, tem pessoas que têm menos, né? Eu, por exemplo, não tenho tanta flexibilidade assim. E aí, inclusive, algumas lesões minhas são por esse fator. Mas a ginástica, ela proporciona aí que a gente tem essa maior flexibilidade. Demais, O professor. uso aí das palavras, né? Porque quando a gente fala de elasticidade e a gente vai pensar, a gente pensa No no elástico, De cara. né? E aí, onde é que tem elástico no corpo? Onde é que tem elástico no corpo? Não tem, né? Tem, né? É. E aí, quando a gente fala, tipo... Tem um bug na cabeça. Demorou em 5 segundos, Helena. Mas é porque quando a gente pensa, né? Como é que vai ser elástico, né? Mas o conceito, a gente pensa, um elástico, eu pego ele lá pequenininho e eu consigo fazer com que ele ganhe um tamanho maior. Sim. O nosso corpo também funciona assim. Mas aí a gente usa um termo diferente, que é a questão da flexibilidade. Então a ginástica tem aí essa parte de fortalecimento, né? Ao mesmo tempo que eu estou expandindo o meu corpo, que eu estou dando uma forma maior para ele, eu preciso que ele esteja fortalecido também para poder aguentar, né? Sim. Porque senão eu ganho uma expansão, mas não tenho força. Mas não E tenho aí? força. Aí, dores? Dores, lesões. Lesões, broncas. Exatamente. Façam isso não. E aí, ó, a ginástica, ela é uma modalidade aí esportiva que reúne movimentos básicos, né, para promover o movimento intencional, planejado e elaborado do corpo. Então vejam que ela também tem aí essa função básica, né? Tem muitos movimentos que são da ginástica, mas que servem automaticamente para outras modalidades, né? Então, a partir desse momento que eu crio, que eu entro dentro de um treinamento, de um programa ali, de uma aula de ginástica bem elaborada, com movimentos intencionais e planejados ali para algo específico, né, para algo que eu quero, eu consigo aí chegar no meu objetivo de forma mais eficiente, digamos assim. Sim. Né? Porque eu estou planejando ali aquilo que eu vou fazer. Não dá pra fazer qualquer exercício de qualquer jeito, né? Até porque a gente precisa do profissional, né? Exato. Senão a gente se lesiona. Para poder ter a orientação e chegar lá no objetivo que a gente quer. E aí tem muita gente que diz, mas eu não consigo, né, meus objetivos com exercício físico e tal. Aí quando você vai ver, a pessoa, ela faz de forma aleatória, né? Vai no YouTube, pesquisa qualquer vídeo e... Autodidata, né? Achando Isso. que pode ser autodidata. Exato. E aí acaba que realmente vai ser difícil você chegar no seu objetivo, né? Se você não tem ali um acompanhamento ideal. Até porque cada corpo funciona de uma forma. Então, o tipo de treinamento que eu faço é diferente, por exemplo, do que a professora Viviane vai fazer. Bastante diferente, né? Que eu não danço nada. Só o que você faz na dança aí já é diferente. Isso. E aí os objetivos vão variar também aí bastante, né? Então aí a gente tem um videozinho aí rapidinho, né? De um dos tipos, né? De movimentos que são executados na ginástica, geralmente na ginástica localizada, né? Mas que serve aí para diversas coisas também, tá? Então, ó, aí, primeiro tipo de ginástica que a gente vai falar hoje é a ginástica de condicionamento físico. Então, temos aí, por definição, que é a ginástica indicada para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas. Então, vejam, a gente tem aí no nosso corpo as nossas funções orgânicas, né? Então, as funções que a gente já desempenha, o nosso corpo já desempenha ali no dia a dia, né? E a ginástica de condicionamento físico, ela serve para que, com esse treinamento, né, a partir daquele programa, o meu corpo consiga trabalhar, consiga se desempenhar de uma forma mais eficiente, né? Então, essas funções, elas vão começar ali a ter um desempenho maior, né? Então, a partir dessa ginástica do condicionamento. Porque eu digo, na palavra, o condicionamento já vem de condicionar algo, né? Entendi. É do condicionador, né? Isso, tem que condicionar. Condicionador vai lá pro nosso cabelo, né? Eu acho. Ele tá aqui. Condicionar. Confabulando. Confabulando. Porque o condicionamento físico é de você condicionar
o seu corpo para Para algo. determinada situação, né? É. Fiquei pensando nisso. Pra não ficar ofegante quando sobe uma escada, por exemplo, sobe uma rampa, que tem rampa aqui, né, na escola. Exato. A gente vive ofegante, quer dizer, eu vivo ofegante, né? Seria falta de condicionamento físico, né? Exatamente. Pessoal, tô pensando em umas aulas. Tá vendo? Olha aí. Entendeu? Aí eu que levei por um lado aí de condicionador, né? Condicionador? Eu vou ter que pesquisar se tem a ver com condicionador, porque agora você me pegou, viu? Mas eu acho que deve ter. Eu só fui pela palavra, assim, né? Acho que porque eu não sei nem dizer qual direito o sentido do condicionador, mas vamos embora. Eu não sei exatamente a função, na verdade, do condicionador, né? Mas a gente vai ver. A professora já tá aqui. Eu já tô A gente- pesquisando, ver se eu acho. Se eu É, achar, minha eu gente, e digo. porque a gente não é uma máquina, não, nem dicionário, não, professora. A gente vai no que a gente não... E às vezes não tem tanto um sentido apegado à origem da palavra, sabe? É uma ressignificação. Então é muito difícil você dominar todas os possíveis significados da palavra, Sim. né? Até porque tem muitos nomes que são parecidos e não tem nada. Quando você vai pro negócio, pra tradução ali, não tem nada com nada, né? Então, ó, é aí a ginástica indicada para essa manutenção, certo? Então, ainda tem aí sobre a ginástica de condicionamento físico, né? Englobam todas as modalidades que tem por objetivo aí a aquisição ou a manutenção da aptidão física, que foi o que a professora Viviane falou muito bem aqui antes, né? Você tá apto, por exemplo, a subir uma escada, a subir uma rampa, né? A jogar o seu futebol, um vôlei, um negócio assim, enfim. E aí, do indivíduo normal e ou atleta. Porque geralmente quando as pessoas falam de condicionamento físico, né? Aí faz, mas eu não sou atleta. Eu não preciso do condicionamento físico. E aí o exemplo da professora Viviane já dizendo que uma pessoa que sobe escada, né? Na sua casa tem Isso. escada, ladeira. Ladeira. Misericórdia. Ladeira. Eu preciso subir com a mão assim, alguém, pra me apoiar. Tô fraca, professor. E aí, você pode perceber, se você subir, por exemplo, uma ladeira, né? E você já ficar assim, muito ofegante, já é um sinal de que talvez o seu condicionamento físico, ali, nesse caso respiratório, ele precise ter um treinamento, né? Ele precise ser melhorado. Então, tanto serve para um atleta, a ginástica de condicionamento físico específica para atletas, como para pessoas comuns, como nós, né? Então, aí, ó, um exemplo de um vídeo aí, né, de um exercício sendo feito relacionado à ginástica de condicionamento físico, né, que é um exercício de corda, né, e é muito utilizado, né, vocês podem ver bastante, deixa eu voltar, na academia, né, vocês podem encontrar a galera que faz crossfit, tem muito esse exercício lá, então é bem comum de vocês encontrarem, né? Então pode estar dentro de um treino de musculação, pode estar ali dentro do wood, né? É wood que fala? Eu nem sei a pronúncia. Madeira? Não, é do crossfit. Amigo, no Fica crossfit. difícil, né, amiga? É área de conhecimento não dominada. Não dominada. Eu que sou da área, eu tô aqui. É porque eu não sei a pronúncia certa, mas acho que é o UD. UD do dia, é o treinamento do dia, que é a forma que eles chamam, né? Às vezes esse exercício tá lá Deixa eu dentro. pesquisar. O UDI do dia. E aí, ó, a gente tem, né, dentro da ginástica de condicionamento físico, algumas outras modalidades, né? Umas submodalidades, digamos assim. É tipo, Então- é uma sigla. The Workout of the Day. Que é tipo, exercício físico do dia. Aí enxuga, aí vira WOD. Tá É uma vendo? sigla. Tá vendo? Dúvidas, questionamentos? É isso. A gente vai aqui na hora pra vocês também. Porque vejam que aí como é que se diz? Uma sigla, em inglês ainda mais, Isso, né? Então a gente vai vendo tudo direitinho aí pra ir E o explicando pra vocês. condicionador, eu acho que condiciona os nutrientes dentro do fio. E aí fecha a película e fica dentro do fio do cabelo. Por isso que é condicionador, condiciona. O cabelo vai ficar mais resistente. seria isso? Isso. Deixar os nutrientes dentro da folícula do cabelo. Olha aí. Olha aí, então tinha sentido, tá Tinha vendo? sentido. Porque a gente às vezes usa, porque eu vou dizer a vocês, eu uso condicionador, mas eu nunca parei pra pensar o porquê. Minha mãe dizia que era pra usar, então eu ia lá e usava. Sabia que era bom, porque se minha mãe tava dizendo é porque era bom. E agora a gente sabe, tá vendo? Sabemos. E aí, ó, dentro dessa modalidade, né, da ginástica de condicionamento físico, nós temos ginástica aeróbica, ginástica funcional,
a ginástica laboral e a ginástica localizada, né? Eu trouxe aí algumas para vocês. Então, primeiro aí, a ginástica aeróbica, né? Então, vocês já estão vendo aí meio que um exemplo, né, do que é a ginástica aeróbica. E aí, esse aeróbico vem porque é a via que é mais utilizada durante o treinamento, né? Que é, no caso, a via aeróbia, de respiração ali mais rápida, né? A troca do oxigênio ali, ela acontece de uma forma mais rápida para poder dar energia, enfim. É um assunto... Anaeróbico é a respiração que não precisa de oxigênio, né? Exato. Eu tô estou atenta. Eu vou falar com Isabel Borges, mandar um beijo pra ela. Isabel Borges, perfeito. Ela e Claudinha. Então a gente tem aí essa via aeróbica, né? Que é esse tipo de treinamento. Vocês estão vendo aí, vocês viram já, né? O exemplo. E tem, por exemplo, um treinamento anaeróbico muito comum, né? E fácil de se observar, é o treinamento de força, né? Que é o treinamento da musculação. Então, por isso que geralmente dentro das academias, vocês vão encontrar exercícios de força, né? Treinamentos anaeróbicos e treinamentos aeróbicos. Que geralmente os treinamentos aeróbicos são as aulas de ginástica que estão lá dentro do programa da academia. Então tem uns outros nomes, né? Não tem lá tipo aula de aeróbico, né? Mas tem uma aula de dança, aula de gap e por aí vai, que são os nomes específicos, né, daquelas modalidades, mas que fazem parte de um contexto da ginástica aeróbica, por causa dessa questão da organização do treinamento. Tá? Temos aí a ginástica funcional. O próprio nome já está dizendo, né? Funcional, de funcionalidade, né? Para ser algo mais específico do que você quer que funcione. Então, o que é que eu quero que funcione? Nesse vídeo aí, por exemplo, a gente está vendo um exercício de abdômen, né? Um abdominal, aí num nível mais avançado. Se eu for fazer isso aí, se eu fizer para um lado, eu acho que para o outro já não vai, de repente. Vou nem comentar. Né? Mas aí é um nível mais avançado. E não quer dizer, que é funcional, então é assim, mas sempre complexo, professor? Não. Isso aí é o nível que ele chegou, então vai ser funcional para cada coisa. Por exemplo, a gente pode, de repente, fazer um treinamento funcional para uma pessoa que não é atleta, mas que ela quer, por exemplo, ela está aqui trabalhando todo dia, nós estamos subindo rampa. Então, a pessoa só quer ter mais ali resistência para poder subir a rampa. Então, o treinamento vai ser específico para que funcione esse seu dia a dia, né? Essa atividade que você faz no dia a dia. Então, tem vários. Vocês podem ver, às vezes, na praça, um funcional que o professor, né, fica lá, o personal, ele fica, por exemplo, jogando a bola para a pessoa ir lá acertando com o pé, com a cabeça, com o peito. Então, é uma atividade ali mais específica, por exemplo, para o futebol. E para cada modalidade também pode existir. Tudo vai depender do objetivo da pessoa. No caso, o seu objetivo também está em casa. Tá bom? Então, ginástica laboral. E aí já vou dar um spoiler que a gente vai ter aula prática sobre isso, né? A próxima aula, inclusive, é sobre ginástica laboral. E aí, a ginástica laboral, ela vem no sentido de fazer com que as pessoas tenham um tempo ali dentro do que é estabelecido, o tempo de trabalho, né? Então, para que nesse meio tempo ela consiga se exercitar com a ajuda de um profissional, né? Com auxílio e coordenação lá de um profissional de educação física. Também tem fisioterapeutas que trabalham com laboral. Mas dessas pessoas colocarem exercícios ali rápidos, né? Vocês vão entender isso melhor na próxima aula, mas para que essa pessoa não tenha lesões. Então tem um rapaz aí no campo, né? Quando a gente fala às vezes de trabalho, a gente só pega para quem fica muito tempo sentado, né? Ou muito tempo no computador. Sim. E aí, o trabalho de campo, que é muito pesado, inclusive, né? Se é, né, menino? E aí, tem aí diversos... A ginástica laboral ela pode estar em diversos campos de atuação. Inclusive para você que passa, por exemplo, o dia, né, uma manhã ou uma tarde, ou gente que estuda de manhã e tarde, passa o dia todo na escola e tem ali o tempo, muito tempo sentado, né, muito tempo na mesma posição. Então, vocês começam a aula assim, depois já vai descendo. Refestelado, muito, né? não, quase o microfone. E laboral vem de labor, né? Que é trabalho, em latim.
Então, assim, é qualquer trabalho, tá? E não é um trabalho específico. Ah, eu tenho um trabalho físico. Não. Independente do trabalho que você desenvolva ao longo do dia, você cabe uma ginástica, né? Exatamente. Olha aí, a gente já teve até o latim aqui, ó, envolvido. Estou pensando que aqui o negócio é chique. É chique demais. Então, na próxima aula a gente entra mais em mais detalhes aí sobre. A ginástica localizada. Veja aí, localizada, localização, né? Uma parte específica. Então a gente tá vendo aí um exercício que é um exercício, inclusive com as roupas bem dos anos Anos 80. 80, né? Tem umas fitas assim que as pessoas malhavam, todos coloridinhos, né? Isso. E aí, a gente tem um exercício aí, que é um exercício chamado de ponte, né? Também você pode ser chamado de ponte. Tem Já alguns fiz nomes isso, né? diferentes também. Já fiz muito isso, ponte. E não é tão fácil quanto parece, não, viu? Pra manter o equilíbrio, pra fazer várias vezes isso aí é bem complicado, pessoal. É um exercício, inclusive, que é voltado aí para a parte localizada do glúteo, né? Aí, é o nosso músculo, o músculo do glúteo. Mexe muito com o abdômen também. Isso, e a parte abdominal, porque você precisa segurar ali o abdômen, né, para subir, não machucar a coluna. Então tem todo um processo. A localizada, ela geralmente tem muito, a aula mais conhecida, né, é GAP, que é glúteo, abdômen e perna. Então é muito fácil de você encontrar ou já ter ouvido falar aí do GAP, né? Então em vários lugares vocês podem ver que tem essa aula aí funcionando, né? Então, ó, a gente tem aí também a ginástica de consciência corporal, né? Que fala aí que são práticas que empregam movimentos suaves e lentos. Vejam que já é uma coisa mais tranquila, digamos assim, né? Então, tal como a recorrência a posturas ou conscientização de exercícios respiratórios, voltados aí para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Então, é tomar consciência aí do nosso corpo, né? Entender como ele funciona, concentrar mais nele e tudo mais. Então, a gente tem aí, ó, de consciência corporal. Eu vou passar bem rapidinho. Não vou demorar tanto como nesse outro. Mas vocês já podem ver aí que a consciência corporal também está ligada aí ao condicionamento, né? Pra gente condicionar o nosso corpo, a gente precisa também conhecê-lo, né? A gente precisa saber os nossos limites e tudo mais. Então, ó, alguns exemplos, né, de ginástica de consciência corporal, pilates, Meu tai Deus, chi chuan, amo pilates. dança e a ginástica holística, né? Então, temos aí um exemplo de pilates no estúdio, né? Existe o pilates em estúdio e o pilates solo, que é aquele realizado geralmente nas academias com várias pessoas ao mesmo tempo. Então aí, um exemplo de pilates estúdio, já vou passar para vocês verem o de pilates solo, que também é um trabalho aí geralmente realizado nas academias. Quase todas têm aulas de pilates hoje em dia, né? A ginástica em relação à dança, né? Que aí já é minha área, eu já nem vou falar muito pra gente não... Senão eu vou passar o dia todo aqui só falando da ginástica em relação à dança, né? Dentro das academias, que isso aí toda academia tem. Acho que não tem uma que não tenha aula de dança, né? Temos aí o Tai Chi Chuan, que é pode ser considerado também uma arte marcial, né? Algumas pessoas definem dessa forma, mas aí entra mais uma relação da consciência corporal, né? De conhecer através desses movimentos da arte marcial, você ir conhecendo o seu próprio corpo. E aí, as nossas referências, né? Em relação a todo esse conteúdo, vocês podem acessar e ver na íntegra, né? Tudo isso que foi falado aqui, como a gente falou bem no começo, nós somos professores e a gente procura fontes seguras, né, de informações para a gente reforçar aquele conhecimento que a gente já tem, para a gente aprender coisa nova, que a gente também está sempre aprendendo coisa nova. Conhecimento ele é para sempre, né? A gente está o tempo inteiro ali aprendendo, até porque ele vai se modificando, algumas coisas vão alterando e tudo mais. Mas chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim, professor Heleno. Vamos me despedir? Obrigada pela sua companhia, viu? Espero que eu possa voltar mais vezes. Com Eu certeza. adoro vir na hora de educação física. Minha gente, um cheiro. E até a próxima. Muito obrigado, Jonas, Cleitinho, que está na produção, né? Jéssica, que está aqui fazendo a nossa tradução. A você que está aí nos assistindo, nos encontramos na próxima aula. Um cheiro. Tchau, tchau.